São 7h12. Bem, minha opinião em relação ao caso do Rony, ele deve permanecer afastado. Por uma questão muito óbvia que o próprio promotor de justiça deixou claro. Qual que é a diferença do Mário e a diferença do Rony? Porque o Mário voltou e por que o Rony não voltou? O Mário não ameaçou testemunha. Ou não há, melhor dizendo, um processo que apure uma ameaça à testemunha contra o Mário. Contra o vereador Rony, há um processo que investiga, que apura, melhor dizendo, ameaça à testemunha. Ameaça à testemunha é uma ameaça direta ao processo legal. E esse é um dos requisitos para medidas de proteção, para medidas de restrição, como é o caso dele não ter acesso, por exemplo, à Câmara de Vereadores. Então, não é que o juiz, esse daí eu quero deixar fora. Não, o juiz tem que pegar a lei e tem que ver lá. Bem, para eu aplicar uma medida restritiva contra uma pessoa, essa pessoa precisa do quê? Vamos lá. Por exemplo, prisão preventiva. Precisa ameaçar a ordem econômica. Precisa ameaçar a garantia da ordem pública. Precisa ameaçar o devido processo legal. Precisa, entendeu? Então ele tem que pegar um daqueles, tem que se enquadrar e tem que estar escrito na lei. O juiz não pode assim de cabeça, não, tem que estar escrito na lei. E qual medida o juiz poderia se embasar para manter o vereador Rony afastado do cargo de vereador por enquanto, né? Ou novamente, ou dar a manutenção do seu afastamento? Justamente o fato em que, na primeira oportunidade que ele teve de cruzar com a principal testemunha do caso principal, que é o ZR3, repare, o caso principal é o ZR3. O caso de ameaça à testemunha é um braço do caso principal da ZR3. A primeira oportunidade que ele teve de cruzar, já deu rolo, já deu confusão. Já parou no GAECO, já deu abertura de inquérito, já deu inclusive processo. E esse processo está numa fase de investigação, de apuração, melhor dizendo, né? De pessoas a serem ouvidas. Então me parece nítido e me parece bem claro e transparente que o retorno do vereador Rony neste momento pode representar um risco ao processo. Isso, um risco que ele mesmo teria demonstrado, porque isso está sendo apurado, teria demonstrado naqueles fatos que nós já noticiamos aqui em relação ao Júnior Zampar. De chegar no Júnior, de falar isso, de falar aquilo. Então, partindo desse princípio, a gente pega o quê? O retorno dele à Câmara e começa a imaginar o que pode acontecer, se apresenta risco ou não. Daí você analisa, tem antecedentes? Ele tem um histórico que leva risco ao processo? Me parece que sim. Me parece que há um histórico que leva risco ao processo. A situação com o Júnior Zampar. Então, na minha visão, o juiz ele tem como se embasar, tem como fundamentar a manutenção do afastamento com base no comportamento do próprio réu. Veja, o Mário não fez isso, o Mário está de volta. O Mário está lá trabalhando, está na dele, está esperando a justiça decidir, está quietinho na dele, fazendo o que ele tem que fazer. Já contra o Rony é diferente, contra o Rony é outra história. O Rony deu motivos, inicialmente, porque está sendo apurado, né, mas deu motivos para suspeitar que ele possa interferir no processo. Como é que você vai colocar ele dentro da Câmara de Vereadores de novo? Que é onde nasceu a Operação ZR3, que é a operação principal. Senhor magistrado, Vossa Excelência que me assiste agora, será que não seria arriscado demais colocá-lo de volta à função de vereança nesse momento? Será que ele não causaria ali um transtorno em relação à credibilidade, inclusive, do próprio processo? Eu sei que o senhor não vai se embasar na credibilidade do processo, porque eu acredito, confio e nós temos que acreditar na sua idoneidade e na sua capacidade de distinguir as coisas, mas ele lá dentro pode provocar ações que o induzam a tomar medidas e decisões benéficas a ele.
alterando o processo. Então, agora, para a sociedade ter a garantia, para a própria justiça ter a garantia de um processo isento, da isonomia de um processo, eu acredito que seja importantíssimo nós mantermos o Rony afastado. Manter o Rony Alves afastado da função de vereança, até que se apure. E outra coisa, a última informação que eu tenho, que veio direto da Procuradoria da Câmara, é que ele não está recebendo salário. E eu espero que isso realmente não esteja acontecendo. Se eu estiver errado, alguém aqui, por favor, produção, me corrija. Me corrija aqui, por favor. Foi uma decisão do Tribunal de Justiça, né? Está bloqueado. No dia 15 de julho foi bloqueada uma decisão do Tribunal de Justiça, não está recebendo salário e é assim que deve ser. É assim que deve ser. Né? Ah, mas ele não foi condenado. Por que já está condenado a não receber salário? Porque não está trabalhando. Não está trabalhando. Se o Diogo aqui se afasta por motivo de saúde, eu não recebo meu salário pela TV. Recebo meu salário pelo INSS. E não vai ser o mesmo salário que eu recebo pela TV, porque no INSS tem o teto. Por que com o vereador é diferente? Não, então, legalmente falando, há argumentos para manter afastado, na minha visão. Moralmente falando, há argumentos para manter afastado, na minha opinião. E eu acredito fielmente que o juiz deva manter o vereador Rony Alves afastado. Afastado. É a melhor decisão a se tomar. Manter afastado.